Olá, está no ar o FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos a serviço da comunidade. O tema do programa de hoje é o direito do consumidor, as reclamações sobre telefonia fixa e móvel. Veja a reportagem. Todos os dias, o PROCON Municipal atende centenas de pessoas com os mais diversos tipos de reclamações. As operadoras de celular são as campeãs. Em 2007, elas foram responsáveis por mais de 20% das queixas apresentadas junto ao órgão de proteção ao consumidor. A gente sempre usa o artigo 39, parágrafo 3º, que é quando eles enviam, sem a solicitação prévia do próprio consumidor, para a conta indevida ou alguma taxa indevida, a gente sempre utiliza ele. A maioria das reclamações é de cobrança de produtos ou serviços não solicitados. Aparelhos com defeito, serviços de má qualidade ou demora na assistência técnica também deixam os consumidores insatisfeitos. Já a telefonia fixa gera mais dúvidas que reclamações. Depois da mudança na cobrança de pulsos para minutos, muitas pessoas procuraram o PROCON. Geralmente o que acontece, porque a gente não orienta a pessoa a não pagar, porque o não pagamento acaba acarretando de levar o nome para o SPC. Então a gente sempre orienta a estar pagando e depois procurar a gente para a gente fazer todo o processo para que depois isso seja ou ressarcido, alguma coisa mais para frente. Para ajudar a esclarecer o assunto, o PROCON estadual elaborou uma cartilha com informações para o consumidor. Acabou de chegar realmente a cartilha, da Assembleia Legislativa. É procurar o PROCON do horário das 11 às 17 horas, que a gente vai estar passando todas as informações para todos os consumidores que vierem aqui. A estudante de Direito da FESP está aproveitando a oportunidade do estágio para conhecer na prática as leis que protegem o consumidor brasileiro. Para minha área vai ser muito bom e é sempre bom a gente aprender coisas novas e para mim está sendo muito bom. Veja no próximo bloco uma entrevista com o advogado Vinícius Musetti, ex-aluno da Faculdade de Direito da FESP e coordenador em exercício do PROCON. Ele vai esclarecer as dúvidas da população sobre as reclamações sobre telefonia fixa e telefonia móvel. Até já! Conheça o Ambulatório Escola da FESP, uma unidade da Faculdade de Enfermagem de Passos que desenvolve um trabalho humanizado de atendimento a pacientes com doenças sexualmente transmissíveis, AIDS e hanseníase. Todo o atendimento é gratuito e os pacientes têm acompanhamento multidisciplinar e personalizado. O Ambulatório Escola da FESP funciona na Rua Sabará, número 164. Vamos fazer uma demonstração aqui sobre o artesanato feito de garrafa PET, né? Uma técnica que nós fazemos porta-retratos, né? Saboneteiras, fruteiras, né? E todos são feitos tecidos manualmente. A princípio nós tiramos o fundo da garrafa e o bico. E a parte do meio, nós vamos cortar essas cias nesse sentido. Ela é dobrada para o lado de fora, no centro. Depois nós dobramos a primeira ponta, deixando um espaçozinho de mais ou menos 3 milímetros dos dois lados e fechamos. A gente vai tecendo esse formato, chegando no canto e descendo até fazer o fechamento. Este é o FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos a serviço da comunidade. O tema do programa de hoje é o direito do consumidor, os problemas que os consumidores enfrentam com a telefonia fixa e móvel. No nosso estúdio, nós vamos conversar agora com o advogado Vinícius Musetti, ex-aluno da Faculdade de Direito da FESP e coordenador em exercício do PROCON Câmara. Vinícius, quais as reclamações mais comuns que vocês recebem no PROCON relacionadas a telefonia fixa e telefonia móvel? Com relação à telefonia fixa e móvel, por ser, inclusive é uma das reclamações que mais aparecem lá no PROCON,
As reclamações mais comuns com relação a essas operadoras é com relação à rescisão de contrato, geralmente fora do prazo, que a pessoa às vezes fica insatisfeita com alguma cobrança indevida na sua conta e quer acabar com aquele contrato a qualquer maneira. E com relação aos outros problemas, geralmente a pessoa, no momento da formalização do contrato, a operadora passa uma série de vantagens, mas às vezes, por ser rápido, um contrato ágil por telefone, a operadora tropeça em algumas coisas e o consumidor acaba concordando com todos os termos daquilo que foi oferecido. E até então, quando recebe a conta, ele não conforma com determinadas cobranças, que até então passou por despercebido na feitura do contrato. Um contrato feito por telefone, ele tem a mesma validade de um contrato feito mediante assinatura? Todo contrato feito por telefone, ele tem a mesma validade do contrato feito por escrito. Só que o contrato feito via telefone, ele deixa uma margem de insegurança para o consumidor. Por quê? Porque o contrato via telefone, o consumidor não leva uma via para ele, tanto é que ele é gravado. E nem todo consumidor que entra em contato com essa operadora disponibiliza de um aparelho em sua casa para poder estar gravando também o que foi acordado. Então, o que acontece? O consumidor fica sem resguardo algum e a operadora até então fica com apenas a gravação do consumidor. Justamente, como você disse anteriormente, as reclamações no PROCON têm muito a ver com relação à cobrança indevida, né, que o consumidor considera indevida. Então, o que acontece? Muitas vezes, as pessoas, quando elas estão solicitando um serviço de uma operadora por telefone, às vezes não fica muito claro quais são os itens que serão cobrados e ele aceita, firma-se o contrato por telefone. Mas aí, quando chega a conta de telefone, vem lá algum serviço que no momento ele não entendeu muito bem. Ele tem direito, o Código de Defesa do Consumidor protege o consumidor nesse sentido de não querer a cobrança de determinado serviço. Ele tem como recorrer? Tem, porque o contrato, para ele ser firmado, ele tem que ser claro. A pessoa tem que estar clara com com tudo que está estipulado no contrato. Então, quer dizer, se houve algum vício por parte da operadora ou da atendente da operadora que porventura falou muito rápido e que o consumidor às vezes não entendeu ou passou despercebido por ele tem direito de recorrer contra isso, porque ele não pode estar formalizando um contrato com algumas cláusulas que ele não concorde. Mas existe um prazo para essa reclamação ser feita? Olha, o prazo geralmente é depois de um mês que o serviço é prestado, porque com a chegada da conta que o consumidor vai perceber o que foi acordado. Se realmente a operadora cumpriu com o que ela falou, ou se ela está cobrando a mais, ou se ele passou despercebido com relação a alguma informação. Então, de imediato, o consumidor tem que estar entrando em contato com a operadora para sanar o mais rápido possível, porque tudo que começa errado, isso vai virando uma bola de neve. Lá na frente vai ter os mesmos problemas que iniciaram desde o começo. Bom, então nós vamos agora às dúvidas da população. A minha dúvida é em relação à cobertura, né, que o ano passado foi dito que em 2008 teria cobertura total de 100% de Minas Gerais, né? Isso não vem ocorrendo e a gente que às vezes viaja bastante costuma ter muita dificuldade, né? Tanto nas estradas quanto até dentro de Passos mesmo, tem várias operadoras que não funcionam em certos locais. Então minha dúvida seria quando será esse 100% de cobertura, que vai ajudar bastante. Com relação à cobertura de telefonia móvel no estado de Minas Gerais, no ano passado foi anunciado que o estado estaria 100% coberto pela telefonia móvel. Até então, isso a gente não pode garantir com 100% de certeza, porque em alguns municípios, principalmente municípios menores e do interior, ainda não disponibilizam de antenas de celular para estar cobrindo toda a área. E a telefonia celular é uma recepção até complicada, porque varia de acordo com a frequência modulada. Atrás de serra, local muito baixo, o telefone não vai pegar mesmo. E acredito que a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, ela estipula prazos para as operadoras de telefonia, qualquer que seja a telefonia móvel, para estar cumprindo essa cobertura em todo o estado, porque até então o intuito da Anatel é que haja cobertura 100% no território nacional.
Mas isso é responsabilidade da Anatel ou das operadoras? A responsabilidade é das operadoras, porque a Anatel, ela faz um contrato com as operadoras e as operadoras têm que cumprir esse contrato. Vamos então a mais uma participação. Existe um contrato onde eu sou obrigado a ficar vinculado a ela 24 meses, simplesmente por ela me dar um aparelho telefone, onde eu tenho que usar e pago apenas um valor pequeno pelo aparelho e sou obrigado a ficar amarrado a eles há 24 meses. Existe uma possibilidade de romper com esse contrato antes do término dessa responsabilidade de 24 meses? Geralmente a multa, ela tem que ser paga quando o consumidor quer rescindir o contrato fora do prazo. Isso é estipulado no momento da feitura do contrato. Lá estipula, fala que ele tem que fidelizar um contrato por 24 meses isento de multa. Se ele quiser rescindir isso antes do prazo, ele estará pagando uma multa que é falada no momento da realização do contrato. Bom, nós vamos agora a um rápido intervalo e daqui a pouco nós voltamos a esclarecer as dúvidas da população sobre os direitos do consumidor com relação à telefonia fixa e telefonia móvel. Até já! O Escritório Escola Jurídico e Social da FESP oferece serviço de orientação jurídica gratuita. A população carente recebe atendimento completo de docentes e estagiários do curso de Direito. A triagem é feita por profissionais e alunos do curso de Serviço Social. Desta forma, cada cidadão tem atendimento individual e de qualidade. Faça uma visita. O endereço é Rua 3 de Maio, número 33. Economize água. No seu dia a dia, você pode evitar o desperdício tomando cuidado com pequenas ações. Quando for lavar as louças, não fique com a torneira aberta o tempo todo. Ensaboe a louça com a torneira fechada e depois enxague tudo de uma só vez. A mesma coisa você pode fazer no banho. Não fique com o chuveiro aberto o tempo inteiro. E quando for usar a descarga, verifique se a válvula não está com defeito e aperte somente uma vez. Feche bem as torneiras. Pequenos vazamentos provocam um grande desperdício. Na hora de limpar a calçada, use somente a vassoura e, se realmente precisar, use baldes e, de preferência, com a água que sai da máquina de lavar roupa. O planeta está pedindo a sua ajuda. Tenha consciência. Economize água. FESP, mais que educação, responsabilidade com o futuro. Este é o FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos a serviço da comunidade. O tema do programa de hoje é o direito do consumidor, as reclamações sobre telefonia fixa e telefonia móvel. No nosso estúdio, nós estamos conversando com o advogado Vinícius Musetti, coordenador em exercício do Procon Câmara e ex-aluno da Faculdade de Direito da FESP. Vinícius, no bloco anterior nós estávamos falando a respeito dos contratos feitos através de telefone. Caso o consumidor ele tenha alguma dúvida com relação ao contrato que ele firmou com alguma operadora, ele tem como solicitar um acesso a esse contrato? Como que ele pode proceder nesse sentido? Então, com relação ao contrato, quer dizer, o contrato gravado entre a pessoa e a operadora, a única maneira é via telefone, que a operadora tem que colocar a gravação para o consumidor ouvir. Se pairou alguma dúvida nesse contrato. Bom, então nesse caso ele entra em contato com a operadora e solicita que a gravação seja disponibilizada para ele por telefone mesmo? Por telefone mesmo. A operadora tem a obrigação de colocar a gravação disponibilizada pelo consumidor por telefone, porque no momento que ele entra em contato via telefone com a operadora, ele se identifica com o seu nome, o número do seu telefone, os dados do seu CPF. Então, quer dizer, é garantido que a operadora realmente esteja conversando com a pessoa que fez o contrato com ela. Então, eu sugiro, a título de prevenção, que a pessoa, antes de formalizar um contrato com a operadora que vai ser gravado, que ela se dirija a alguma loja credenciada das operadoras de telefonia para estar estudando isso com mais afinco. Ela está, antes de formalizar esse contrato, ver quais as vantagens, quais as desvantagens, porque depois de formalizado o contrato via gravação e pelo consumidor não ter essa gravação em mãos, fica complicado depois de saber, será que eu
concordei? Será que eu não concordei? Será que foi falado isso? Estão me cobrando uma coisa indevida? Vinícius, e com relação à telefonia fixa, depois que houve a modificação de pulsos por minuto, aumentou ou diminuiu o número de reclamações a respeito dos telefones fixos? Eu acredito que nem aumentou, nem diminuiu. Porque a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, eu acredito que ela não teria a intenção de estar prejudicando os consumidores. E nem com relação, usando uma estratégia para estar cobrando a mais do consumidor sem que ele perceba. Então, quer dizer, eu acredito que foi feita uma proporção entre o pulso, a cobrança por pulso e a cobrança por minuto. Você acredita que tenha ficado mais claro para o consumidor esta cobrança? Com certeza, porque antes o fato de cobrar um pulso, a pessoa não sabia, um pulso equivale a quantos minutos no telefone. Pulsos além da franquia. Agora, cobrança por minuto, não. Cobrança por minuto é uma unidade só, não tem que converter em nada. Nem em pulsos, ela é em minuto e é cobrada em minuto. Bom, então vamos agora às dúvidas da população. Que tem 2 meses atrás, eu pago as contas que o meu recarga e eu não consigo ter a recarga feita. Só que as contas sempre estão chegando para mim poder estar pagando a cada 25 de cada mês. Aí eu gostaria de estar perguntando se eu tenho o direito, se eu não tenho, como eu faço, se a próxima conta que eu tenho que pagar agora, dia 25, no dia de hoje, eu tenho que pagar ela. O que o cliente da operadora de telefonia tem que fazer é entrar em contato imediatamente a partir do momento que a operadora não está devolvendo os créditos até então prometidos. Então, de imediato, ela não pode deixar esse tempo correr, porque se a operadora perceber, mas no mês passado foi cobrado e você não reclamou, dá a impressão que a pessoa não está agindo de má fé. Então, quer dizer, verificado o problema tem que ser sanado de imediato, ou seja, entre em contato o consumidor pela operadora e pergunta o que aconteceu. Fala, eu participei da promoção tal, foi me prometido tal bônus no mês seguinte e até então esse bônus não foi. Ou seja, ou ainda, qual a data que esse bônus vai chegar para mim? É algum brinde que eu vou receber? É algum crédito que eu vou receber na minha fatura? É algum desconto que eu vou ter? Mas no caso específico dessa telespectadora, como já se passaram 3 meses, ela ainda tem como receber esses créditos anteriores ou então solicitar que a operadora verifique se esses créditos foram ou não passados para ela? Tem, porque a operadora ela tem um banco de dados com todos os registros. Se a operadora verificar que esse procedimento não foi realizado em prol da cliente, o que vai ter que fazer? A operadora vai ter que reembolsar ela. Se faz 3 meses, ela vai ter que reembolsar ela em 3 meses. Vamos a mais uma pergunta. É o seguinte, de repente, assim, eu tenho um celular e habilitado aqui em Passos. Vamos supor, eu estou em São Paulo. O valor será cobrado diferente? Uma taxa diferente ou não? É um celular daqui de Passos, com DDD 35, usado no estado, por exemplo, no estado de São Paulo, é correto cobrar mais caro. Isso é fruto de um contrato feito entre a Anatel e as operadoras de telefonia. Vamos então à nossa última participação de hoje. Eu gostaria de saber o seguinte, eu comprei um aparelho celular e ele veio com defeito. Quanto tempo assim, eu tenho para poder estar procurando o PROCON para poder estar reclamando? O consumidor que comprar um aparelho de telefone celular e que porventura ele venha apresentar algum defeito, imprescindível que o consumidor tenha em mãos a nota fiscal do aparelho que comprou, porque através da nota fiscal que ele estará comprovando, além de estar comprovando a venda, ele está garantindo, ele está dentro do prazo de garantia. Então, só com a nota fiscal que ele vai poder usufruir do prazo de garantia. Tá certo, Vinícius, muito obrigada pela sua participação e o FESP em Ação fica por aqui. Se você quiser participar do nosso programa, entre em contato pelo telefone 3529-8005, 3529-8056 ou ainda pela internet. O endereço eletrônico é fespemação@passosueng.br. Até amanhã!
Apoio Cultural Noiva Linda, você em evidência. Avenida dos Expedicionários, 122. Telefone 3521-3193.